E essa questão da eleição, de convencer o mundo de que a eleição no Brasil é uma eleição limpa, uma eleição justa, fez com que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, convocasse todo o corpo diplomático, todas as representações diplomáticas que há no Brasil, para fazer uma reunião hoje. Foram convidados mais de 100 diplomatas para explicar o funcionamento e os mecanismos de segurança das nossas urnas eletrônicas no Brasil. E esse encontro ele ocorre em meio aos questionamentos sobre o sistema eleitoral e a tensão entre Brasil e Estados Unidos. Quem está acompanhando essa reunião é a nossa repórter, direto aqui de Brasília, Thaisa Medeiros. Thaisa, eu quero... aqui no começo do jornal, na nossa abertura, você disse, né, que todas as autoridades, todos os países que têm representação diplomática aqui no Brasil foram convidados. Então, a gente está falando também de convite a diplomatas americanos. Não sei se eles já passaram a lista de quais representantes estão, mas a gente sabe que os americanos foram convidados. E aí fica aquela curiosidade, não sei se a gente já tem essa informação, Thaisa, se há representantes do governo americano aí nessa reunião e que você conte para a gente um pouco de qual é a estratégia do TSE com esse encontro. Boa tarde agora com calma e muito bem-vinda. Obrigada, Débora. Ótima tarde a você e a todos. Vamos lá. A informação que a gente tem é de que um integrante do corpo diplomático norte-americano de fato confirmou presença para essa reunião. Então, tinha mais de 100 diplomatas confirmados para essa reunião. Na abertura, agora há pouco, 57 já estavam presentes, alguns ainda estavam chegando. Então, a gente ainda não confirmou que ele de fato está aqui. Mas a reunião já está acontecendo. Houve uma breve abertura ali com o presidente do TSE, ministro Nunes Marques. Ele destacou o papel importante de liderança do Brasil nesse ínterim de usar a tecnologia, né, para viabilizar o processo eleitoral. Então, ele destaca o papel importante que o Brasil exerce nessa referência, né, referência mundial nesse sentido. Diz que é o resultado de uma construção e paulatina e contínua de um processo eleitoral eficiente, ancorado em normativos modernos e em sistemas tecnológicos que são capazes de garantir transparência e segurança. Essa fala dele resume bem o intuito desse encontro hoje, que é falar sobre o processo eleitoral brasileiro, mostrar a urna eletrônica, falar, né, da segurança desse equipamento, da transparência que ela garante ao processo eleitoral. Então, a ideia é mostrar para evitar que essas inseguranças e essas dúvidas que existem sobre o processo eleitoral possam gerar mais questionamentos, né, que enfraqueçam, então, o processo que a gente vai viver logo mais, né, no dia 4 de outubro, com o primeiro turno das eleições. Então, o intuito é justamente esse. Ele também fez um breve comentário sobre as Big Techs, disse que elas estão comprometidas a todos os finais de semana de eleição fazerem, né, uma participação numa sala de situação para verificar a disseminação de publicações falsas, controlar essa situação, evitar, né, que se dissemine ainda mais fake news nesse momento delicado que o Brasil enfrenta, não só por conta dos questionamentos com os Estados Unidos, mas também os questionamentos à urna eletrônica. Então, a ideia é tentar blindar o processo eleitoral, mostrando como ele funciona de fato. E aí, esses embaixadores estão aqui para conhecer mais e entender os bastidores de como é, né, o funcionamento do TSE durante esse processo eleitoral. A gente vai continuar acompanhando aqui a movimentação e também possíveis falas depois dessa reunião, Débora. Excelente, muito obrigada, Thaisa Medeiros, pelas informações. Thaisa que está lá no TSE, qualquer novidade é só chamar. Bom trabalho para você. A gente está vendo imagens ao vivo, inclusive, do presidente do TSE, o ministro, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques. Deixa eu chamar o Matheus Teixeira. Enquanto a gente vai conversando, a gente segue vendo essas imagens ao vivo. Matheus, depois de eu te desejar boa tarde, boas-vindas. Isso, muito obrigada. Yuri Santana. Matheus, é o seguinte, vamos lembrar o que é esse movimento que o Nunes Marques está fazendo. Em 2022, na eleição passada, meses antes, julho, eu acho, das eleições, Bolsonaro fez absolutamente o contrário. Jair Bolsonaro, então presidente, convocou os embaixadores para dizer que a urna eletrônica não era confiável. O ministro Nunes Marques foi um ministro do Supremo escolhido por Jair Bolsonaro e agora ele vem exatamente no caminho contrário
em mais uma manifestação em favor das urnas eletrônicas. Então, eu quero te ouvir o significado disso tudo. Aliás, reunião de embaixadores em 2022 que deixou Bolsonaro inelegível justamente em julgamento do TSE. Olá, Débora, boa tarde a você, todo mundo que nos assiste. Exatamente, a gente está falando de um ato importante na tarde desta segunda-feira, e a importância fica clara quando a gente lembra do processo eleitoral de 2022. Naquela época, Jair Bolsonaro era o presidente da República, ele já vinha num processo de contestação do sistema eletrônico de votação, tanto é que fez inclusive um movimento pelo voto impresso, para o Congresso Nacional aprovar o voto impresso, ou ao menos a impressão do voto ao final do processo de votação, acabou sendo derrotado no Congresso Nacional e, na época, o presidente do TSE, no período pré-eleitoral, era o ministro Edson Fachin, e ele convocou embaixadores do Brasil justamente para mostrar o sistema eletrônico de votação, para pedir ali indiretamente um respaldo, na data seguinte da declaração do resultado, um respaldo dos países que confiariam, portanto, no processo na urna eletrônica brasileira. Como resposta, o então presidente Jair Bolsonaro convoca uma reunião com os embaixadores para fazer o oposto. Em vez de fazer a defesa do sistema eletrônico de votação, ele chamou a reunião no Palácio da Alvorada para dizer que as urnas eletrônicas eram aparentemente suscetíveis a fraudes e que não eram auditáveis. E o que aconteceu? Ele acabou virando alvo de uma ação do PDT por aquela reunião com os embaixadores e por 6-1 ele se tornou inelegível. O único voto contrário foi do ministro Cássio Nunes Marques, justamente ele, que hoje é o presidente do TSE e faz uma reunião similar. Hoje está reunido com representantes de mais de 80 países, fez uma fala de abertura que a gente mostra as imagens da reunião aí na tela e na fala de abertura ele já afirmou que sim, que as urnas eletrônicas são confiáveis e são auditáveis. O ministro Cássio Nunes Marques, portanto, ampliando esse movimento a favor das urnas. O assunto voltou depois de Flávio Bolsonaro, em julho, em um evento, ele lembrou de um contrato com uma empresa da Venezuela, que também atua na Venezuela, a Smartmatic, e também ali, de certa maneira, jogando algum tipo de suspeição contra a urna, mas essa não era a intenção dele mesmo, segundo ele. Logo após essa fala, soltou uma nota pública, disse que confia e que sim, as urnas eletrônicas são confiáveis, mas isso já gerou um estremecimento e o Supremo Tribunal Federal, alguns ministros começaram a pressionar nos bastidores para Cássio Nunes Marques fazer uma defesa mais enfática do sistema de votação. Na primeira sessão, após o recesso, no começo de agosto, ele já fez uma fala incisiva favoravelmente às urnas e hoje ele reforça isso e não apenas numa sessão, mas perante representantes de outros países, o que, claro, tem um peso simbólico ainda maior, Débora. Perfeito, muito bem lembrado, né, que o voto que não... o voto vencido que não queria que Bolsonaro ficasse inelegível foi justamente de Nunes Marques, mas enfim, por um entendimento dele na época de que aquilo não era suficiente para deixá-lo inelegível, apesar de discordar da visão de Bolsonaro de que as urnas seriam possivelmente fraudadas ou passíveis de fraude, né? Eu vou voltar com você daqui a pouquinho, Matheus Teixeira, mas agora vocês estão acompanhando, vocês sabem que nesse fim de semana começou a eleição mesmo de verdade para valer no prazo, domingo já pode pedir voto, etc. Pois é, a gente vai fazer um giro agora,